Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias estamos aqui às 6 horas da manhã, sempre trazendo uma palavra do céu para o seu coração, para o meu coração. Vamos juntos iniciar hoje esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Vamos iniciar esse dia na certeza de que é um dia cheio da graça, do favor de Deus. Como é bom começar o dia na certeza de que existe um Deus que é por nós, um Criador dos céus e da terra, se preocupa comigo e com você. Vamos juntos nessa jornada da vida que se chama hoje, para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Camila. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando para mais um devocional. Mais um momento da presença de Deus. Como é bom, como eu estou muito feliz por mais um dia, né? Mais um dia que o Senhor nos deu para viver, para recomeçar. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Independente do que pensamos, sentimos, Ele continua sendo Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Bom dia, Norimar. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? O som está bom? Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Obrigado, Gi. Amém, amém. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração na quinta-feira. Quinta-feira eu estava meditando na palavra de Deus e Deus me trouxe essa palavra e eu comecei a construí-la, a desenvolvê-la, esse devocional. E hoje Deus, na quinta-feira passada, me deu essa palavra, eu fui amadurecendo. Bom dia, Geni, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Eu quero compartilhar de uma forma que você saia daqui edificado, que você saia daqui cheio da palavra de Deus no seu coração, para que você possa viver o dia de hoje plenamente, coberto pela graça, pelo favor, pela bondade de Deus. Deus é bom. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Queridos, a gente não pode negar, a gente não pode desconsiderar que existem tempestades na vida. Existem tempestades na vida, existem mares turbulentos, né? A gente sempre faz a analogia dizendo que a nossa vida é uma jornada. Estamos num barco navegando nos mares da vida. Bom dia, Zaguete, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Estamos nos mares da vida, navegando, seguindo, mas existem momentos de grandes tempestades. E se a gente for ler as histórias bíblicas, os fatos ocorridos, os discípulos passaram por tempestades. Vários homens de Deus e mulheres de Deus passaram por tempestades na vida. Eu sempre costumo dizer que Jesus Cristo jamais escondeu isso da gente. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições,
Mas ele não para aí, ele continua dizendo, mas tenha bom ânimo. Essa palavra bom ânimo quer dizer coragem. Tenha coragem, bom ânimo, eu venci o mundo. E por causa de Cristo, nós podemos continuar tendo esperança. Por causa de Cristo, já vencemos as tempestades da vida. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mas o que eu quero deixar muito claro é que as tempestades da vida, elas vêm, elas chegam. Mas hoje eu quero falar sobre algumas âncoras que vão nos ajudar a ficar firmes na tempestade. E o tema do nosso devocional hoje é âncoras para mares tempestuosos da vida. Âncoras para mares tempestuosos da vida. Podemos passar sim pelas tempestades, mas devemos passar firmes, inabaláveis, crendo que é só uma tempestade e ela vai ser acalmada, ela vai ser tranquilizada por aquele que manda na natureza, nos ventos, nos mares, aquele que é criador, aquele que é sustentador, aquele que detém todo o domínio sobre ele. Deus sempre estará comigo e com você, dentro do barco, atravessando a tempestade junto conosco. As tempestades existem, as tempestades, elas chegam, mas cedo ou mais tarde, passaremos por ela. Mas vamos aprender hoje, através da palavra de Deus, âncoras que vão nos fazer ficar firmes dentro de uma tempestade, dentro de mares revoltos, na certeza de que Deus está conduzindo o barco e nos levando para onde Ele deseja, em águas tranquilas, em mares calmos. Amém? Âncoras para mares tempestuosos da vida. Eu quero começar esse devocional lendo com você o livro de Atos, capítulo 27, versículo 27 e 29. Ao 29 diz assim: Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. O que eu acabei de ler aqui no livro de Atos é o momento onde Paulo está num grande navio, o apóstolo Paulo, preso, indo para Roma. E esse barco ele enfrenta grandes tempestades. E ele disse, na 14ª noite, ele estava de um lado para o outro, enfrentando ventos fortes. Mas quando chegou meia-noite, os marinheiros imaginavam que estavam chegando na terra. Mas não, ele estava ainda em alto mar. A sonda que ele jogava dizia isso para eles. E temendo que eles fossem jogados contra as pedras que existiam no mar, eles lançaram 4 âncoras da polpa do barco e começavam a orar, pedindo que amanhecesse logo o dia. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Teodora, seja bem-vinda, querida. Âncoras para mares tempestuosos da vida. Os bravos marinheiros que estavam nesse barco estavam enfrentando uma tempestade esmagadora. Existem tempestades na vida que a gente acha que não vai sair dela. Existem tempestades na vida que os barcos são balançados. E esses marinheiros, num esforço sobrenatural, faziam de tudo para salvar as suas vidas. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida. Faziam de tudo e lançaram 4 âncoras no mar. Mas se você continuar lendo a história do livro de Atos, capítulo 27 em diante,
Infelizmente, essas âncoras não foram capazes de ir contra a tempestade e o navio foi finalmente perdido. Eles naufragaram e eles pararam numa ilha, a ilha de Malta, e lá Paulo começou a confortar os outros que estavam ali. Ele estava indo para Roma, preso. Mas é interessante que a bordo desse navio tempestuoso estava um homem, como eu falei, chamado Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, aquele que perseguia os cristãos, se tornou um cristão. Se tornou um cristão. O amor de Cristo, a misericórdia de Cristo alcançou Paulo. E ele estava dentro desse barco. Ele era um homem especial. Ele era um homem diferente de todos os outros. Por que ele era diferente? Porque Paulo era um filho de Deus. Paulo era um homem com uma missão. Paulo era um homem de fé. E Paulo estava em comunhão com Deus. Percebeu a diferença? Ele estava no meio de uma grande tempestade. Estava com várias pessoas dentro do barco, marinheiros experientes. Mas a diferença estava que nesse barco, ele era um filho de Deus, um homem com uma missão, um homem de fé e um homem com comunhão com Deus. Por causa de quem Paulo era, ele foi ancorado no meio daquela tempestade, apesar do navio ter sido despedaçado pelas pedras. Os marinheiros lançaram âncoras no mar, numa tentativa de estabilizar o barco. Mas as âncoras falharam. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. As âncoras falharam. Sabe, enquanto eu estava lendo esse texto na quinta-feira, eu me dei conta de que, além daquelas âncoras, Paulo tinha 4 âncoras nele. Os marinheiros lançaram na polpa do barco 4 âncoras para segurar o barco. Essas âncoras não foram suficientes. Se você ler a história, você vai ver que o barco foi despedaçado pelas pedras. Foi lançado nas pedras. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Paulo tem 4 âncoras especiais que não falharam. 4 âncoras que manteve Paulo também firme. Essas 4 âncoras que tinha em Paulo firmavam ele na tempestade. Mesmo o navio sendo abalado, mesmo as estruturas daquele navio sendo destruídas, Paulo foi capaz de permanecer firme e forte. E eu gostaria nesse devocional da manhã compartilhar com vocês essas âncoras que manteve Paulo firme durante as tempestades. Grave essas âncoras que manteve Paulo firme durante as tempestades. Eu de repente estou falando com pessoas aqui nesta manhã que estão enfrentando uma grande tempestade. O barco está balançando. De repente pode até ser destruído o barco, mas você não será destruído. Porque você tem âncoras que podem manter você firme nas grandes tempestades da vida. Entenda que essas âncoras de Paulo que vamos falar aqui são âncoras que está disponível para você, disponível para mim. E me permita compartilhar nesta manhã com você essas 4 âncoras necessárias para enfrentar as tempestades da vida. Você possui essas âncoras, você só precisa usar. Creia, Deus já te capacitou, Deus já te qualificou, Deus já te preparou para enfrentar as grandes tempestades da vida. Deus permite que você entre nas tempestades da vida, porque Ele sabe que você vai vencer. Entenda. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Entenda uma coisa. Deus confia mais em você do que você mesmo. Às vezes entramos numa tempestade
e falamos para nós mesmos: é o fim. Mas Deus fala: não, eu confio em você. Eu sei que você vai enfrentar, eu sei que você vai passar, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Vamos conhecer essas 4 âncoras que vão nos ajudar a se manter firme nas tempestades da vida. Bom dia, Ivete, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. A primeira âncora que precisamos ter a certeza que temos em nós, âncoras que vão nos firmar. A primeira âncora é a âncora da presença de Deus. Grave isso. A âncora da presença de Deus. Ela vai te firmar nos dias maus. Ela vai te sustentar nos dias maus. O barco vai balançar. O vento vai ser um vento forte. Mas por causa da âncora da presença de Deus, por causa da presença de Deus, você jamais será abalado. O externo pode abalar, mas o interno estará firme como uma rocha por causa da presença de Deus. Olha o que Atos capítulo 27, versículo 23 diz. Paulo: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me... Bom dia, Fásica, seja bem-vindo, querido. Bom dia, Natanael, seja bem-vindo. Paulo tinha a âncora da presença de Deus com ele. Ele diz: ontem à noite, no meio da tempestade, apareceu-me um anjo do Deus que eu pertenço, a quem eu adoro, dizendo-me... Olha a convicção de Paulo. Apareceu um anjo ao Deus, de Deus que eu pertenço. Paulo tinha consciência de quem ele pertencia, de quem ele era. Isso fez a diferença. Você pertence a um Deus vivo. Você pertence a um Deus fiel. Você pertence a um Deus que vence batalhas. Você pertence a um Deus que acalma mares e ventos. Nunca esqueça disso. Paulo não esqueceu. Paulo estava no olho da tempestade. Paulo estava com o barco sendo destruído. Mas por causa da presença de Deus, ele permaneceu firme. Mesmo no meio da tempestade, Paulo descobriu que não estava sozinho. Mesmo no meio da tempestade, Paulo tinha convicção de que ele não estava só. Ei, querido, você não está só. Existe um Deus que é por você, existe um Deus que é por mim. Existe um Deus soberano. Existe um Deus que cuida de todos os detalhes da sua vida. Paulo descobriu que não estava sozinho. O Senhor veio a ele para ministrar paz no seu coração. Para Deus é muito mais importante acalmar as tempestades internas do nosso coração do que as tempestades externas. Se Deus fizer assim, as tempestades externas são tranquilizadas, mas Deus quer cuidar do seu coração. Deus quer acalmar as tempestades que existem dentro de você. A tempestade do medo, a tempestade da ansiedade, a tempestade da preocupação, a tempestade da dúvida, a tempestade da incredulidade. Essa âncora você precisa estar com ela firme, porque é ela que vai te ajudar a se manter firme nas tempestades da vida. Não se preocupe com o barco. Deus está cuidando de tudo. Sabe, independente da tempestade que chacoalha a vida, se a gente tiver a mesma confiança que Paulo tinha no seu relacionamento com Deus, ele disse: o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, o Deus que eu permaneço. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. O relacionamento com Deus de forma genuína, plena, nos fortalece, nos levanta, nos mantém firme, nos sustenta. O segredo está no relacionamento que temos com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais forte, mais firme, mais corajosos, mais convictos, mais abençoados
serenos. No relacionamento com Deus, temos a convicção de que não estamos sós, mesmo nas tempestades da vida. Mesmo nas tempestades da vida. O próprio Senhor disse que estaria conosco todos os dias até os fins dos tempos. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, fala isso. Estarei convosco todos os dias. Queridos, essa palavra todos os dias é uma garantia inabalável. Ele não disse alguns dias, ele não disse de vez em quando, não. Ele disse eu, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o soberano, aquele que é Pai, aquele que te conhece, aquele que está sempre com você. Eu estarei com você todos os dias. Nos momentos alegres, felizes, radiantes, estou com você. Nos momentos de depressão, tristeza, doença, enfermidade, qualquer coisa, eu estarei com você. É uma promessa. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por acaso aquilo que ele falou não cumprirá? Hebreus capítulo 13, versículo 5, só a parte A desse versículo. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, nunca. Queridos, precisamos ter essa convicção, essa âncora firme, porque dessa forma seremos imparáveis, dessa forma seremos inabaláveis. Davi entendeu isso, e ele escreveu no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a convicção de Davi. Davi estava enfrentando uma tempestade, inimigos, guerra, batalha, vale da sombra da morte, mas ele disse, Deus está comigo, por isso não temerei mal algum. Sabe, isso é um incentivo de garantia que nunca iremos enfrentar as tempestades da vida sozinho. Você não está só. Por favor, entenda isso. Você não está só. Nunca esqueça disso. Você não está vivendo uma vida sozinho, sozinha, não. Quem está caminhando com você, comigo, é o Senhor dos Senhores. É o Deus soberano, o único Deus, que te chama de filho, que te ama como filho, que te abençoa como filho, que te conduz como filho, que faz você caminhar como filha, como filho de Deus. Ele é bom, Ele é bom. Cada passo, cada vale, cada montanha será sempre na presença de Deus. Grave isso. Cada passo, cada vale, cada montanha, cada tempestade será na presença de Deus. Salmo 23, capítulo 6. Olha o que Davi continua dizendo. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ah, querido, eu não sei você, mas o meu coração aqui está transbordando de alegria por essa convicção, por essa certeza. Meu coração está transbordando de alegria, porque eu sei que existe um Deus que é por mim. Eu sei que existe um Deus que está comigo. Eu sei que eu posso contar com a sua manifestação, com a sua presença, me observando, me conduzindo, me encorajando, me alimentando, me sustentando. Ah, queridos, essa âncora da presença de Deus, ela tem que ser uma convicção plena para você. Jogue essa âncora nos mares da vida e permaneça firme. Amém? Vocês estão comigo? Segunda âncora que você tem que ter para enfrentar as tempestades da vida é a âncora das promessas de Deus. É a âncora das promessas de Deus. Atos capítulo 27, agora o versículo 24 e 25 diz assim: Paulo, não tenha medo.
Eu preciso que você compareça perante a César. Deus falando com Paulo. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante a César. Deus, por sua graça, deu-lhes vidas de todos que estão navegando com você. O anjo está dizendo isso. Deus, por sua graça, deu essas vidas que estão navegando com você. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Creia em Deus, que acontecerá como Ele tem dito. Paulo tinha uma promessa, ele precisa chegar em Roma. Paulo precisava anunciar o Evangelho em Roma. Paulo precisava estar diante de César. Era uma promessa de Deus, e Deus falou, por causa da graça, essas pessoas que estão com você, elas serão poupadas. Não morreu ninguém nesse naufrágio. Todos foram parar na praia, com o barco destruído, na ilha de Malta. E todos foram consolados por Paulo, porque Paulo tinha essa âncora da presença de Deus e essa âncora da promessa de Deus. Enquanto Paulo resistia à terrível tempestade, o Senhor veio até ele com uma promessa preciosa e lembrou a Paulo que ele estaria diante de César. Mesmo na tempestade, queridos, existe promessa para você. Mesmo na tempestade, creia que aquilo que Deus te falou será cumprido. Olhe para as promessas, não olhe para as circunstâncias. A nossa caminhada, não caminhamos por aquilo que vemos, caminhamos por aquilo que acreditamos. Caminhamos pelas promessas de Deus na nossa vida. É as promessas de Deus que nos move, é as promessas de Deus que nos faz dar o passo, é a promessa de Deus que nos conduz a triunfo. Paulo tinha essa certeza, porque o anjo que apareceu para Paulo falou, Paulo, é preciso, é necessário que você esteja diante de César. E essas pessoas que estão com você, encoraje-os, dê ânimo, porque eles não irão perecer. Ele lembrou a Paulo que Paulo estaria lá diante de César e que aqueles que estavam no barco com ele, por causa dele, da fé dele, do homem de Deus que ele era, dessas âncoras que ele tinha, esses homens estariam também sendo poupados. Ei, a sua família será poupada. Aqueles que te cercam, aqueles que estão com você serão poupados por causa dessas âncoras, por causa da sua fé, por causa da presença de Deus em você. Entenda que as tuas bênçãos que são recebidas por você, elas afetam os que estão do seu lado. Permaneça firme, porque os seus também serão poupados nas tempestades da vida. Para Paulo, essa palavra foi suficiente para ele ancorar nas promessas e se manter firme, porque ele sabia que Deus era bom. Deus sabia que ele era bom e ele se manteve firme. Paulo é um homem que confiava plenamente nas promessas de Deus. Tanto é que depois desse naufrágio, ele estava em Roma e ele escreveu carta aos Romanos dizendo o seguinte, capítulo 4, versículo 21. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, ele também era poderoso para fazer. Olha o que Paulo falou. Estando certíssimo de que ele tinha me prometido, ele também foi poderoso para fazer. Ei, as promessas de Deus para a sua vida não falham, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu está com você. Você vai enfrentar as tempestades da vida na presença de Deus e nas promessas de Deus. Entenda que a sua promessa é fiel, ela é verdadeira. Hebreus capítulo 6, versículo 18, grave isso. Para que, por meio das duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados e que possamos nos refugiar nele, tomar posse de esperança daquilo que foi proposto. Olha o que Paulo está dizendo, o que Hebreus está dizendo. Por meio das coisas imutáveis, nas quais são impossíveis que Deus minta, Deus não mente, sejamos firmemente encorajados e nos refugiamos e tomamos posse pela esperança das promessas que Ele tem nos dito. Observe que o que Ele promete
Ele nos garante, porque quem prometeu é Deus. Quem prometeu é Deus. Mantenha essa âncora firme, a âncora da promessa de Deus. Ela vai fazer você enfrentar as tempestades da vida de forma inabalável. De forma inabalável. Mantenha-se firme. Aquele que promete é fiel. Aquele que promete é fiel. A terceira âncora que eu quero compartilhar com vocês é a âncora da providência de Deus. Ele não só está presente, Ele não só tem promessas para você, mas Ele é o provedor. Entenda, tudo que você precisa vem do Senhor. Tudo que você precisa para enfrentar as tempestades da vida vem do Senhor. Entenda, o Senhor é provedor e eu e você somos o alvo da sua provisão. Entenda isso. Em Atos 27, capítulo 27, versículo 24, diz assim, que lemos, dizendo, o anjo disse para ele, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. O Senhor disse para Paulo no meio da tempestade, que a tempestade fazia parte do plano de Deus na vida de Paulo. Entenda que na tempestade, naquele momento, era o lugar mais seguro do mundo para Paulo estar. Por quê? Porque era a vontade do Senhor. Deus estava trabalhando de uma maneira poderosa para trazer a sua vontade diante dos homens daquele barco. Queridos, por mais que você de repente não entenda, por mais que você veja ao contrário, entenda uma coisa, o lugar mais seguro que existe é estar no centro da vontade de Deus. Ah, mas o centro da vontade de Deus nesse momento está sendo a tempestade. Fique aí, aí é o lugar seguro. Porque nessa tempestade você está ancorado pela presença de Deus. Você está ancorado pela provisão de Deus. Você está ancorado pelas promessas de Deus. Permaneça firme. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda, querida. Você sabia que Deus pode estar usando essa tempestade para te entregar algo muito maior? Para fortalecer uma fé que de repente está inabalável, está abalada, ela precisa se tornar inabalável. Para te dar um caráter melhor, para te amadurecer de forma melhor. As tempestades não vêm por acaso, elas existem. Eu creio que aqueles homens todos que estavam no barco e que pararam por causa do naufrágio e foram consolados, eles conheceram Jesus Cristo através da vida de Paulo. Aqueles marinheiros, aqueles homens que estavam indo para Roma, ouviram o Evangelho da boca de Paulo. Tenha certeza disso. A Bíblia não relata, mas Paulo não ia, do jeito que ele era, ele não ia perder a oportunidade de falar de Jesus Cristo para aqueles homens. Paulo não ia perder essa oportunidade. Confie que tudo que você vive e passa tem um propósito, tem um objetivo, tem uma razão. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que mesmo nas tempestades, Ele sempre te fornecerá o que você precisa para enfrentar as tempestades. Sabe, vivemos numa época em que as pessoas estão abandonando o barco. As pessoas não estão conseguindo se manter firme dentro do barco, porque não estão suportando as tempestades da vida. Mas eu e você sabemos em quem cremos, sabemos onde estão as nossas âncoras, sabemos que Deus é fiel, que Deus nos mantém firme, que Deus nos mantém na direção certa, rumo ao destino que Ele preparou para mim e para você. Então Ele, como um Deus provedor, providenciará todas as coisas necessárias para que a vontade dele se cumpra na minha vida e na sua vida.
É interessante que Abraão, de noite, foi acordado por Deus. E Deus disse para Abraão: pega o seu filho Isaque, leve para o monte e sacrifique ele para mim. Ofereça ele em sacrifício para mim. Imagine um homem idoso, porque quando Isaque nasceu, Abraão já tinha 100 anos. A Bíblia não relata, mas quando Isaque foi levado para ser sacrificado no monte, ele devia ter mais ou menos uns 12 anos de idade. Agora imagine a cabeça de Abraão, o filho da promessa, aquela promessa que ele recebeu, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Mesmo a mulher dele sendo estéril, ele tinha uma promessa de Deus. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Que ele seria pai de multidões. Mas agora, naquele momento, ele estava levando aquele filho da promessa para ser sacrificado. Imagine a cabeça de Abraão, mas ele ficou em silêncio. Ele simplesmente acordou, ouviu de Deus, acordou seu filho Isaque, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou tudo aquilo que ele precisava para fazer o sacrifício. E ele foi caminhando em direção ao monte junto com seus servos. Agora, olha a fé desse homem. O que ele estava vivendo ali era uma grande tempestade. O que ele estava vivendo ali era uma grande tempestade no seu coração, na sua alma. Imagina, ele ia matar o seu filho. Ele ia sacrificar o seu filho para o Senhor. Ele ia obedecer a ordem que o Senhor deu para ele. Mas aquele que estava indo ser sacrificado era o seu filho amado. Era o filho da promessa. Era o filho que ele esperou a vida inteira. Imagine a tempestade interna que Abraão estava vivendo. Mas é curioso que, num determinado caminho, quando ele está próximo de chegar no monte, que ele, o filho e os servos avistam o monte, ele vira para os servos e fala assim: fiquem aqui, eu vou com ele lá. E olha a frase que Abraão diz no final: eu vou com ele lá no monte, fiquem aqui, e logo voltaremos. Ele falou no plural, e logo voltaremos. Ele estava indo sacrificar o filho, pela lógica ele ia voltar sozinho, mas a fé dele era tão poderosa, a convicção dele era tão poderosa, que nessa tempestade ele lançou a âncora da presença de Deus. Ele lançou a âncora da promessa de Deus. E agora, no caminho com o filho dele subindo o monte, ele lançou a âncora da provisão. Qual é a âncora da provisão? No meio do caminho, o filho vira para Abraão e diz assim: pai. E ele diz: fala, meu filho. Eu estou vendo a lenha. Eu estou vendo o cutelo. Mas eu não estou vendo o cordeiro. E nesse momento, nessa intensa tempestade interna de Abraão, nesse momento ele lança a âncora da provisão. Ele vira para o seu filho Isaque e diz assim: filho, Deus proverá. Deus proverá. Ele já estava caminhando com a âncora da presença de Deus. Ele já estava caminhando com a âncora da promessa de Deus. E agora ele lançou a âncora da provisão. Diante da pergunta do filho, no meio daquela turbulência de emoções que Abraão de repente estava sentindo, ele vira para o seu filho e diz: Deus proverá. Deus proverá. E você conhece o final da história. Ele arma o altar, amarra as mãos e os pés do seu filho, que ele era o cordeiro,
que ia ser sacrificado naquele lugar. Ele pega o seu filho e coloca em cima do altar. Arma com o cutelo na mão. Mas quando ele vai executar, ele escuta uma voz do alto poderosa, como de um trovão, dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você é fiel, porque você não negou o seu único filho a mim. Quando Abraão olha para o lado, o Deus da provisão, por causa dessa âncora da provisão que ele lançou, ele olha para o lado e vê um cordeiro preso pelos galhos no arbusto, e ali ele sacrificou o cordeiro. E aquilo que ele disse para os servos lá atrás: voltaremos, aconteceu. Pai e filho descem do monte, felizes. Queridos, você está enfrentando uma tempestade? Lance a âncora da presença de Deus. Lance a âncora da promessa de Deus. E lance a âncora da provisão de Deus. Você não está só. Você não está sozinha. Bom dia, Gá. Bom dia, Rogério. Deus abençoe vocês. Essas âncoras precisam estar em você para enfrentar as tempestades da vida. E para finalizar o devocional, a última âncora, a quarta âncora, é a âncora do agir de Deus. É a âncora do agir de Deus. Abraão olhou para o arbusto, viu o cordeiro, viu a âncora do agir de Deus. Atos capítulo 27, versículo 44. Olha o agir de Deus na vida de Paulo e dos tripulantes. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. Depois que o navio foi jogado nas pedras por causa da tempestade, e ele foi despedaçado, todas as pessoas começaram a se segurar e se apoiar nas tábuas do navio que ficavam boiando na água, depois da destruição. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Todos chegaram à terra, na ilha de Malta, a salvos. Sabe o que o Senhor disse para Paulo e que Paulo acreditou? Aconteceu. Todos chegaram em segurança. Deus manteve a sua palavra. Ele poupou a vida de todos e provou ser tão bom quanto a sua palavra. Sabe, queridos, Deus é capaz de resolver tudo. Ele te conduz na tempestade, mas Ele te dará a vitória. Você chegará em terra seca. Você chegará na praia. Você chegará na praia. Deus estava no controle daquele barco o tempo todo. Como Deus está no controle da minha vida e da sua vida o tempo todo. Creia na promessa. Creia na presença. Creia na provisão. Creia no agir de Deus. Deus agiu. As tábuas estavam ali, boiando na água. Permitiu que todos segurassem nela. E pelas correntezas foram levados para a praia. Todos chegaram à terra, salvos. Sabe, eu gostaria de te lembrar que o nosso Deus é um Deus forte, poderoso. Ele é capaz de fazer qualquer coisa para continuar te guiando e fazendo você viver tudo aquilo que Ele tem para você. Lance as âncoras. Lance as âncoras. Não importa as profundezas. Lance as âncoras. Porque elas vão te segurar. Elas vão te manter firme. Entenda que sozinho você não vai conseguir acalmar a fúria do mar. Sozinho você não vai conseguir acalmar a fúria dos ventos. Mas lance as âncoras. E tenha certeza que com essas âncoras você jamais irá naufragar. O barco pode se despedaçar, mas você chegará à praia. Você será inabalável.
mantenha essas âncoras firmes. A âncora da presença de Deus, a âncora da promessa de Deus, a âncora da providência de Deus e a âncora do agir de Deus. Amém? E eu quero terminar esse devocional lendo com você o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que nos diz assim: o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Você faz os seus planos, você deseja as suas coisas, mas é Deus que determina, é Deus que faz. Viva no centro da vontade de Deus. Se prepare para as batalhas, porque o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Estamos num grande mar, navegando em direção aos planos, aos propósitos de Deus. Mas lance as âncoras quando o mar ficar revolto. Lance as âncoras quando a tempestade chegar. E tenha certeza que você será preservado até o fim da tempestade, na certeza de que Deus está com você. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, como eu falei na quinta-feira. E eu fui amadurecendo, fui trabalhando nessa mensagem. E hoje foi o dia que Deus escolheu para que ela fosse compartilhada comigo e com você. Espero que essa palavra tenha sido um alimento para a sua vida, que tenha renovado a sua fé, que você possa sair daqui desse devocional hoje cheio de convicções e certeza de quem é Deus na sua vida. E com essas 4 âncoras, que são as âncoras que manteve Paulo firme, também vai te guiar e te manter firme durante as tempestades da vida. Elas são inevitáveis, mas nós temos a garantia e a certeza de que Deus sempre estará conosco no barco. Por isso, temos a garantia que mesmo que haja um naufrágio, estaremos protegidos e guardados, porque Deus nos levará numa praia onde não há mais tempestade, onde estaremos até sendo usados para falar desse Deus para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa nos fortalecer mais e mais, que temos aí um dia para viver. Nós temos uma semana para desfrutar. Mesmo que esteja na tempestade, eu e você vamos permanecer firmes com essas âncoras que jamais vão deixar nos abalarmos. Amém? Faça aí do seu lugar agora um altar. Eu sempre costumo dizer que nós somos um templo vivo na presença de Deus. Somos templo do Espírito Santo. O lugar que você está aí agora é um lugar sagrado, porque Deus está presente, Deus está aí com você. Não sei se você está no trabalho, não sei se você está no caminho, não sei se você está em casa, não importa. Mas não se distrai agora. Agora vamos entrar num ambiente de oração. Eu sempre costumo dizer que quando entramos num ambiente de oração, entramos num ambiente sobrenatural. Saímos do ambiente natural da vida e adentramos no ambiente sobrenatural, porque quando oramos, estamos diante daquele que é soberano, daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Então não se distraia agora. Vamos orar juntos, vamos orar com fé, crendo que mesmo nas tempestades da vida, essas âncoras vão nos segurar e não seremos destruídos. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, te glorificando, te adorando, te exaltando e te agradecendo, Senhor, por este novo dia que está surgindo diante de nós. Dia esse que o Senhor preparou enquanto estávamos dormindo. O Senhor estava cuidando, preparando esse novo dia que estamos começando a viver. Pai, obrigado. Obrigado por nos despertar e trazer na Tua presença. Obrigado por estarmos aqui hoje desfrutando, Senhor, do maná do céu, daquilo que o Senhor desejou compartilhar conosco. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos ensina que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Nos ensina que as tempestades da vida, às vezes, são necessárias para nos fortalecer, nos firmar, amadurecer a nossa fé. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar que devemos, sim, enfrentar as tempestades, mas nós temos em nós âncoras
que vão nos segurar nos dias maus, que vão nos segurar nos grandes ventos, e temos a certeza que com essas âncoras jogadas no mar, estaremos seguros e firmes, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, porque a Tua presença é que não nos deixa abater. A Tua presença em nós todos os dias nos faz fortes, inabaláveis. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, porque é pelas promessas que andamos, é pelas promessas que caminhamos. Não vivemos, Senhor, por aquilo que vemos ou sentimos, mas vivemos por aquilo que acreditamos, vivemos por aquilo que temos convicção, e são as Tuas promessas que nos sustentam e nos faz caminhar todos os dias. Obrigado, Senhor, pela Tua providência. Tu és um Deus provedor. Por mais que não vemos recursos, não vemos como será, o Senhor sempre provém aquilo que precisamos para enfrentar as tempestades da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu agir. O Senhor trabalha, o Senhor age. Conseguimos perceber todos os dias, de forma detalhada, a Tua boa mão sobre nós, conduzindo, agindo e nos levando para os caminhos tranquilos da vida. Obrigado, Pai. Essas âncoras têm que estar firmes, alicerçadas em nós, para assim vivermos um dia de cada vez e enfrentar tudo aquilo que for necessário. E dessa forma, o Teu nome será glorificado mais uma vez na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão clara, profunda, que as tempestades realmente existem, mas com essas âncoras estamos seguros até o fim da nossa vida. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora por cada um que está online comigo. Eu não sei o que eles vivem, eu não sei o que eles passam, mas o Senhor os contempla, porque a Tua palavra diz que os Teus olhos estão sobre toda a terra. Por isso, Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita agora cada um de forma individual, íntima, profunda. Visita o coração, visita a alma, o espírito. E, Pai, se encontrar algum caminho mau, desfaça agora em nome de Jesus. Que eles sejam cheios de sabedoria, fortaleça a sua fé, que eles possam estar firmes, navegando nos mares da vida, na certeza de que eles estão ancorados pelo Senhor. Pai, que eles possam ser extremamente abençoados. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Abençoa a vida por completo. Aqueles que precisam de cura, Senhor, que estão com alguma enfermidade, que eles sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. E que tudo aquilo que eles estão vivendo possa se tornar um testemunho de que o Senhor continua sendo Deus na vida dele. Tira todo impedimento, toda preocupação, angústia, ansiedade, e que haja neles somente a Tua paz, essa paz que excede todo entendimento. Visita, Pai, sustenta, ande com cada um, conforme a Tua vontade. Que a Tua vontade prevaleça na vida deles, em nome de Jesus. Que eles possam glorificar o Teu nome, Te adorar, na certeza de que o Senhor continua sendo Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor continue conduzindo, que esta palavra seja vida no coração deles e que eles possam realmente saber que as tempestades são inevitáveis, mas que com essas âncoras eles estarão também inabaláveis. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Fica conosco, nos abençoa, derrama da Tua graça, do Teu favor e que possamos continuar o dia de hoje firmes, ancorados pelo Senhor, na certeza que mesmo se enfrentarmos tempestades, chegaremos no final do dia seguros, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. É muito bom começar o dia também na presença de cada um de vocês. É muito bom viver e caminhar junto com vocês. Como eu sempre digo, eu preciso de vocês para a gente caminhar junto. Não deixa eu caminhar sozinho, não. Tá bom? Vamos caminhando junto. Amém, queridos? Para aqueles que chegaram agora, fica aqui o meu bom dia. Que Deus os acompanhe, que Deus os guarde. Quem não assistiu até o fim, não conseguiu pegar do início, vai ficar gravado aí no meu Instagram, no meu perfil, e depois vai estar lá no meu YouTube também. Tá bom?
Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma terça-feira extremamente abençoada, cheia da graça, do favor de Deus. E nunca esqueçam, lancem essas âncoras no mar e vocês estarão seguros. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.